Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. É interessante observar como coisas aparentemente desconexas acabam se relacionando umas com as outras. Então eu vou começar o Fora de Curva de hoje sendo um pouco gabola. Há algumas semanas eu havia colocado que era muito provável que o preço da carne começasse a cair no varejo em algum tempo. E segundo a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, a carne de segunda já apresentou um recuo de preço médio de 26% nos primeiros 20 dias de novembro, frente a igual período de outubro. Então, palmas para o Fora de Curva, acertamos uma previsão. Mas, gente, isso nada mais é do que uma obviedade. Eu não me julgo com mérito algum de fazer uma previsão tão evidente como essa. Nós já sabíamos de antemão que a China estava fazendo um cancelamento das importações de carne do Brasil. A China corresponde a praticamente metade de toda a carne bovina que o Brasil exporta. Então ia sobrar carne no mercado interno para escoar essa carne, cedo ou tarde os preços iam cair. E ponto final, está feita a previsão. Você até me lembra dos tempos que eu morava em Brasília. Fui ligar para uma amiga minha de lá. Era telefone fixo ainda, então botei aquele trambolhão no ouvido. E de cara eu falei assim: Maria, isso é hora de estar comendo bolo de fubá? Ela levou um susto e me questionou: como é que tu sabe disso? Lógico que naquele momento eu não ia perder a diversão e falei: porque eu tenho poderes. Mas a verdade é outra, ela não sabe ainda, então se ela me assistir hoje eu vou contar. Eu frequentava muito a casa dela, do marido dela, que é amigo meu dos tempos da faculdade, e eu sabia do hábito que eles tinham, de certa hora da tarde, tomar um café com algum bolo. Ela, quando atendeu, disse alô, eu vi que estava mastigando alguma coisa, seguramente era um bolo. O fubá foi meio na sorte, mas sabia que ela gostava muito. Então, gente, previsão é tudo feito com alguma materialidade, com algum indicador do que nós já conhecemos. Então essa da carne foi mais do que óbvia. Mas é aquele papo que eu introduzi antes das coisas aparentemente desconexas que acabam entrando num processo de coerência. Olha só o que está acontecendo, pessoal. A China está cancelando importações de carne no Brasil em função de dois eventos ocorridos aqui no nosso país, em princípio associados à contaminação do mal da vaca louca. Mas se fosse só isso, tudo bem, é um direito que a China tem. O problema é o seguinte: como eu já comentei fora de curva, especialmente dedicado a isso de alguns dias atrás, a China está tomando medidas muito contundentes no sentido de buscar o seu isolamento em relação ao mundo. E aí vocês podem me perguntar, por que a China, que é o país que mais exporta no mundo, se beneficia tanto do comércio global, vai querer se isolar dos outros países? Bom, eles têm um regime político muito diferenciado do que a gente vê aqui no Brasil, vê na América do Norte, vê na Europa, vê em outros países da Ásia. Eles não são uma democracia e querem se manter assim. Mas isso é pouco para explicar. Vamos dar uma analisada na história da China nos últimos milênios e nós vamos observar que esse país, ele, sempre que teve oportunidade, manteve a tradição de se isolar do resto do mundo. A China sempre foi um grande mistério. Vamos lembrar as histórias do Renascimento de Marco Polo. A China era uma sublime desconhecida da Europa, tudo bem, a Europa também estava naquele momento saindo de uma era das trevas da Idade Média, mas os chineses não faziam muita questão de se comunicar com populações que eles não poderiam conquistar. E depois, já no século XVIII, XIX, o país foi alvo de várias guerras contra os europeus, porque o colonialismo predominante na época fazia questão de pegar um mercado daqueles e encher de produtos europeus, comprar coisas baratas e vender coisas mais caras para ganhar mais e mais fatias da economia daquele país.
Mais recentemente, o isolacionismo chinês foi um foco principal da chamada Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Eles se isolaram do mundo, deu crises de fome, enfim, uma série de trapalhadas nesse movimento, mas mantiveram a tradição do isolacionismo. Então, por enquanto eu não sei quais as reais motivações que estão causando isso, o fato é que a China, sim, ela está buscando esse isolamento. Está querendo atingir essa meta usando a ponta tecnológica do mundo. Olha o que eles fizeram, gente. Agora, dia 1º de novembro, entrou em vigor uma nova lei por lá, chamada Lei de Proteção das Informações Pessoais. Essa lei faz com que dados internos da China não sejam divulgados no exterior. Mas a partir disso está acontecendo uma coisa muito preocupante. Os navios estrangeiros que entram nessa rota de comércio mundial, e lá, como nós falamos, é um centro vital das trocas internacionais, esses navios estão perdendo contato com as suas bases operadoras. Esse contato via satélite, via alguma outra tecnologia, simplesmente está sendo bloqueada na China e as empresas não têm conhecimento aonde estão suas embarcações quando elas entram no que a China avalia como seu território, o que envolve não só o perímetro chinês, mas também aquela questão do Mar do Sul da China. Então, gente, seja por causa da Covid, seja por motivos históricos, seja por alguma determinação do Partido Comunista Chinês liderado pelo Xi Jinping, o fato é que a comunicação entre o mundo e a China e o mundo estão gradativamente se tornando cada vez mais intensas. E aí a gente volta ao supermercado do Rio de Janeiro. As análises vão ser enfáticas. Sim, o preço da carne caiu entre novembro e outubro, mas tão logo o impasse comercial ou sanitário seja resolvido, a situação deve voltar ao normal. Olha, vamos colocar um pingo de dúvidas nisso aí. Se a China está buscando o isolamento, o país está procurando também sua autonomia nos mais diversos segmentos. E isso é uma política confirmada dentro da China. Então existe sim uma pequena possibilidade de essas exportações jamais voltarem a ser o que eram antes. Aos pecuaristas, às empresas que tratam de comércio internacional, eu recomendaria o seguinte: não é razoável, nada razoável, centrar exportações em apenas um mercado, especialmente um mercado que tem lá seus mistérios. Então, exportadores, produtores, frigoríficos, vamos fazer um esforço no sentido de diversificar o mercado internacional. Não exportar 50% de toda a nossa pauta de vendas internacionais de carne para um único país. Melhor centrar esforços na abertura e consolidação de outros mercados do que insistir muito nesse momento com os chineses. E pelo mercado interno, há sim essa pequena chance da queda de preço se prorrogar ou se perpetuar. Na verdade, lá na frente, o preço ia mesmo cair porque o mercado interno está atrativo. Então, quem não exporta deve estar nesse momento aumentando o seu rebanho para vender daqui 12, 18 meses. Então, lá no ano que vem, se não se perpetuar essa queda que nós estamos vendo pioneiramente no Rio de Janeiro, lá pelo meio do ano que vem, o preço da carne bovina no Brasil deve, não sei se voltar aos patamares que eram lá em 2019, mas seguramente vão estar sensivelmente os preços menores do que estão atualmente. Uma outra questão selecionada para tratar aqui no Fora de Curva de hoje é o resultado da arrecadação federal. Coisa chata, né? O que nós queremos saber se o governo federal está arrecadando mais ou menos impostos? Bom, isso importa para a gente sim. Se nós não tivermos um aumento
substancial de impostos, o que não vem acontecendo pelo menos nos últimos anos, o aumento da arrecadação significa que a economia está se ativando, está produzindo mais, está vendendo mais. Isso aí é um sinal bom para cada um de nós. E aí ontem mesmo eu falei, peraí, Eduardo, não dá para comparar a arrecadação agora de 2021 com a de 2020. Realmente seria uma grande besteira da minha parte se eu fizesse isso. Ia dar diferenças enormes e artificiais, porque, vamos lembrar, grande parte do Brasil estava parado nos primeiros meses do ano passado. Mas olha só que interessante, fechada a arrecadação de outubro de 2021 e comparando com 2019, quando não existia nada, nem suspeitas a respeito dessa pandemia, pelo menos até outubro, olha só que dados interessantes. A arrecadação entre outubro de 2021, ou seja, mês passado, e outubro de 2019, cresceu 4,92%, ou seja, quase 5%. Outro dado mais interessante ainda, se nós pegarmos janeiro a outubro desse ano, frente a janeiro a outubro de 2019, essa receita pública cresceu 8,7%. Em média anual, isso dá 4,3% ao ano. É um resultado dentro daquela ideia de que a economia brasileira está estagnada, a economia brasileira está fazendo água, é um resultado extremamente positivo. No quarto trimestre, a economia brasileira continua com uma performance no mínimo razoável. Evidentemente, tem fatores específicos que colaboraram para isso. O mais importante deles, em termos percentuais, é a alta do imposto de importação. Lógico, se o dólar se valorizou, o real se desvalorizou, entra mercadoria de outros países para o Brasil na hora da alfândega. Cada unidade de moeda estrangeira, cada dólar, cada euro, cada libra esterlina, que agora voltou, e outras moedas, vai gerar um pouquinho mais de impostos pela diferença cambial. Mas, dentro do universo da arrecadação, o imposto de importação é muito pequeno. Fez com que a receita pública crescesse mesmo foi a melhoria da performance do imposto de renda. De janeiro a outubro desse ano, cresceu quase 17% frente ao mesmo período de 2019. Só outubro, isolado, o crescimento foi de 8%. Ou seja, as expectativas estão negativas, mas os resultados positivos. Vamos dormir com essa realidade e pensar se as nossas expectativas estão ou não estão sendo contaminadas por algum tipo de paixão política. De novo, paixão política é muito bom, mas paixão não é racional. E aqui no Fora de Curva, fora algum deslize ou outro, é claro, nós buscamos priorizar a racionalidade, as expectativas racionais. Por hoje era isso. Se gostaram do vídeo de hoje, desse conteúdo, não se esqueçam, botando o like, se inscrevam no canal e compartilhem com a sua rede de contatos. Muito obrigado, até breve, tchau.